Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 10, dos versículos 25 a 29. Assim está escrito: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade. Depois temos os versículos sequentes a este, falando sobre quem é o meu próximo. O relato que Lucas faz nesta oportunidade, no desenvolvimento do ministério de Jesus, é que chegou a ele este homem, e a designação era que ele era um doutor da lei, porém, não era um leigo, não era uma pessoa da camada social da maioria das pessoas, era alguém que tinha conquistado um lugar, um referencial na sociedade, e era conhecido como um doutor da lei. Ou seja, aquele que conhecia a lei nas suas minúcias e podia aplicá-la em várias situações, porque essa era a formação daquele homem. Portanto, doutor da lei. E como doutor, com o argumento, a perspicácia, a esperteza e outras coisas mais, este homem um dia decidiu ir ao encontro de Jesus. Ele foi encontrar-se com Jesus. Mas ele foi encontrar-se com Jesus convicto de que ele iria conseguir, com o seu argumento, com as suas perguntas, embaraçar Jesus em alguma situação. Porque veja como ele chega diante de Jesus. Ele diz assim, E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo. Então aqui, antes de relatar o caso, Lucas já identificou qual era a intenção deste homem. Ele veio tentando para provar Jesus, para duvidar de Jesus, para colocar Jesus em situação perigosa. Porque diz, tentando. Quando vai se tentar, vai se colocar diante da pessoa argumentos para a pessoa ser levado, no momento de pressão, a tomar uma atitude que em sã consciência não tomaria. Então ele chega-se diante de Jesus, tentando e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então veja a pergunta que ele chega diante de Jesus. Ele reconhece que Jesus é mestre, porque não tinha como negar essa característica de Jesus, onde quer que chegasse, ele estava ensinando, ele estava orientando, ele estava pregando, ele estava curando, e Jesus, então,
era tido por todos como um mestre. Não era obedecido, não era seguido. Era muitas das vezes perseguido por alguns deles. Mas todos o reconheciam como mestre. E chega aqui este doutor da lei e faz esta pergunta. E diz a ele: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Parece uma pergunta excelente de alguém procurando encontrar realmente o caminho da vida eterna. Mas aqui há uma palavrinha aqui que ela não casa quando se trata da pessoa com uma necessidade de receber de Jesus a vida eterna. Este doutor queria, na sua pergunta, que Jesus dissesse a ele o que era que ele deveria fazer para conseguir ou para herdar a vida eterna, para ser possuidor da vida eterna. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, conhecendo o interior daquele homem, Jesus conhece tudo a respeito do homem, não precisa dizer nada de ninguém, porque Jesus conhece a todos nós intimamente, profundamente. Ele sabe tudo a nosso respeito. Então, quando este homem vem com esta pergunta, em primeiro lugar, para receber a vida eterna, não depende de fazer alguma coisa. A vida eterna ela é oferecida gratuitamente por Jesus. Porque o que precisava fazer, Jesus fez. Bem verdade que aqui ainda não. Aqui estava no encontro com este homem. Lá mais na frente, quando Jesus encerrou seu ministério, Jesus então selou com a sua vida o sacrifício e a vida eterna passou a ser oferecida gratuitamente, ou seja, pela graça. Então, quando ele faz esta pergunta, Jesus devolve a ele com uma outra pergunta. E é aí, muitas das vezes, que as pessoas não esperam, porque eles fazem a pergunta e esperam a resposta, para depois, dentro daquela resposta, eles então buscar ali caminhos para ir aprofundando no seu argumento, na sua intenção e conseguir o seu objetivo. Só que com Jesus, não tinha como pegar Jesus nessa situação. Quando ele faz uma pergunta, a resposta de Jesus é outra pergunta. E o que é que Jesus diz? Quando ele diz: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Então Jesus diz, e ele diz: que está escrito na lei? Como lês? Ou seja, você é o doutor da lei. Então, o que é que está escrito na lei? Segundo ponto, como você lê o que está escrito? O que está escrito é uma coisa. Agora, a maneira como a pessoa lê é que vai dar a interpretação do que está escrito. E era realmente isso a resposta de Jesus. O que está escrito na lei? Você vai precisar me dizer o que está escrito na lei. E como lês? Então, são duas perguntas que Jesus fez. E o homem, então, julgou que aquilo era uma coisa fácil. Ele ia tirar de letra e uma coisa que óbvia que Jesus perguntou a um doutor da lei. O que ele vai responder? Então, bem, e respondendo ele disse, veja, amarás ao Senhor teu Deus. Amar o Senhor teu Deus. Isso é o que está escrito na lei. E aqui nós vamos observar em várias situações de 4 formas como se deve amar a Deus, conforme ele disse aqui. Amarás o Senhor teu Deus. Primeiro, como é que se ama o Senhor Deus? De todo o coração. Quando se fala coração, eu sempre digo, é o centro da vida. Tirou o coração, a
pessoa não existe. Então, quando se fala de todo o coração, fala com a totalidade da vida, o todo, a essência. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, a totalidade. Esse é o primeiro ponto. Amar a Deus de todo o coração. Segundo, e de toda a tua alma. Envolve a alma. A alma é onde estão os sentidos, os desejos, as realizações. De toda a alma. De todo o coração. E segundo, de toda a alma. Terceiro, e de todas as tuas forças. Ou seja, todo esforço, toda força natural da vida da pessoa, com toda ela, ou seja, com intensidade. Com intensidade. De todas as tuas forças. E quarto, de todo o teu entendimento. Conhecimento, ciência, sabedoria, tudo que está ligado ao entendimento, de todo o entendimento. Então, este doutor da lei entendeu, como está escrito lá no livro de Deuteronômio, que esta é a maneira de amar a Deus. Amar a Deus, primeiro, sobre todas as coisas. Deus é principal, Deus é a prioridade, Deus é o primordial, é o essencial, é o único que deve ser amado acima de tudo e de todos. É Deus. Agora, como é que se ama este Deus? Então vem aqui. De todo o coração, de toda a alma, de todas as tuas forças e quarto, de todo o teu entendimento. Isso com relação a Deus. E aí ele diz, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus desta forma. E ao próximo como a ti mesmo. Como é que a pessoa ama a si mesma? Ela procura fazer bem a si mesma. Ela procura as melhores coisas para a sua vida. Com intensidade, conforme diz aqui, de coração, com a alma, com a força, com o entendimento. As pessoas vão labutando na vida. Então, da mesma forma que eu amo a mim, está escrito que é para amar o próximo como a ti mesmo. E não menos. Mas como? A mesma coisa, com a mesma intensidade, com a mesma força, com a mesma alma, com o mesmo entendimento, que você ama a si mesmo, ame também o próximo. Então, resumiu aqui o que Jesus disse, os dois grandes mandamentos. Os mandamentos que foram dados se resumem em dois grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aqui Lucas delineou a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Quando ele respondeu isto, ele respondeu certo. Exatamente, é desta forma. Ele respondeu o que estava escrito. Agora ele precisava entender como ler. A leitura, talvez, o sentido. Porque a letra, por si só, ela é morta. Mas a maneira como se lê é que pode transmitir vida àquilo que está escrito. Então, disse Jesus, respondeste bem. Não falhou em nada. Realmente, essa é a resposta. Os dois mandamentos estão aí. Quando Jesus disse, respondeste bem, Jesus então agora não perguntou mais. Jesus não devolveu uma outra pergunta.
Mas Jesus deu a ele um direcionamento. Quando ele respondeu assim, ele diz: respondeste bem, faze isso e viverás. Jesus não disse: faze isso e você vai herdar a vida eterna. Não, faze isso e viverás. Sua vida, amando a Deus e amando ao próximo, este é o caminho. E você vai desfrutar de vida quando isto fizer. Bem, quando Jesus disse isto, então o homem agora, que queria uma resposta de Jesus, ele agora recebe de Jesus uma orientação do que ele deve fazer. E ele então, para se justificar, ou como diz, para escapar de fininho, para sair sem ninguém perceber, ele disse o seguinte: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Ora, um homem desta qualidade, com essas formação, um doutor da lei, alguém experiente, alguém que vivia ao lado do povo, que a sua função dependia do povo, para ouvir, para estar próximo, para receber orientação, conselho, direcionamento, interpretação. Como é agora que ele não sabia quem era o próximo dele? E ele então vai a Jesus e diz: e quem é o meu próximo? A Deus tudo bem. Agora o próximo, quem é o próximo? Então este é o problema da humanidade. Eles encontram muita facilidade para dizer que amam a Deus. Ah, mas eu amo a Deus, eu amo a Deus de todo o meu coração. Mas e o próximo? Não, não quero saber de ninguém. Meu negócio é só Deus e mais ninguém. Mas não é assim que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz: a Deus e ao próximo, como a ti mesmo. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Então, as pessoas olham para Deus, porque Deus eles não estão vendo. Deus não é visível aos olhos. E o apóstolo João disse: como a pessoa pode dizer que ama a Deus se aborrece a seu irmão, se aborrece o próximo? Não tem como dizer que ama a Deus que não vê, mas o próximo que vê, aborrece. Como pode estar nele o amor de Deus? Não tem como ter amor de Deus ali. Então ele fez essa pergunta para Jesus: quem é meu próximo? Como que diz? Eu não sei quem é meu próximo. Então Jesus aí conta para ele uma parábola que é conhecida na Bíblia como a parábola do bom samaritano. E observe o que Jesus disse a este homem. Jesus então diz o seguinte: olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém em cima, Jericó estava embaixo. Ele descia de Jerusalém para Jericó. E aquele caminho de Jerusalém para Jericó era um caminho perigoso, porque havia ali os salteadores, e sempre as pessoas estavam sendo surpreendidas por estas pessoas no meio da estrada, quando passava por ali. É como nos nossos dias. A pessoa sai de casa e, de repente, sem que espera, é surpreendido por algum salteador, por alguém que está aí à procura do que não perdeu, do que não conquistou, mas quer tirar dos outros, e a pessoa é surpreendida. E este homem, neste relato que Jesus diz que ele descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. Ou seja, era mais de um, porque está dito salteadores. Certamente eles o cercaram, este homem ficou sem saída, e o que eles fizeram aqui? Então diz assim: os salteadores, os quais os despojaram, quer dizer,
tiraram tudo quanto aquele homem tinha. E o que fizeram depois? Espancando, bateram nele. Parece um retrato dos nossos dias. Leva tudo que a pessoa tem e ainda batem nas pessoas, espancam as pessoas, matam as pessoas. É esse o nosso dia a dia no pleno século XXI que estamos vivendo. E aqui Jesus contou essa parábola aqui. Então, o despojaram e espancando se retiraram. Porque viram que o homem não tinha nenhuma reação. Retiraram-se, deixando-o meio morto. Então dá para entender que este homem ficou lá no caminho agonizando. Estava descendo, esperando chegar em Jericó, mas no meio do caminho aconteceu esse incidente, essa dificuldade. Os salteadores o pegaram, o despojaram e o espancaram, deixaram meio morto e foram embora. Não prestaram socorro, não ajudaram aquele homem. Ficou ali, como que diz, para morrer. Aí Jesus então diz, olha, e ocasionalmente, ele não disse que era frequente, ele diz, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho, de Jerusalém para Jericó. Quem é que descia? Descia certo sacerdote. Sacerdote era alguém investido de autoridade, que tinha o seu ofício no templo, que era o trabalho de oferecer sacrifícios, de fazer intercessões. Esse era o trabalho de sacerdote. Era alguém que estava disposto e pronto para ajudar o povo. O trabalho de sacerdote é esse. É compadecer-se das pessoas. É oferecer sacrifícios em favor delas. É interceder a favor delas. O trabalho do sacerdote é este. E era isso que ele fazia lá em Jerusalém. Mas agora ele estava indo para Jericó. E quando ele vem no caminho para Jericó, no caminho ele encontra com este homem caído, meio morto. E Jesus diz, o que faz o sacerdote? O sacerdote viu, porque o homem não estava escondido. O homem estava ali à vista. Então diz que o sacerdote, vendo, passou de largo. Quer dizer, desviou-se do homem que estava caído. Seguiu seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Não é comigo, não é com a minha família, vamos embora. Foi embora. O sacerdote. E de igual modo, também um levita. O levita era o que trabalhava junto com o sacerdote. Era aquele que estava às ordens do sacerdote, que fazia toda a preparação do santuário para o sacrifício, para a adoração, todas as coisas ali, a responsabilidade do cuidado, nos mínimos detalhes, pertencia aos levitas. Eles tinham esta função. E nesta oportunidade também o levita já tinha lá terminado o seu trabalho, ele vem descendo de Jerusalém para Jericó. Por aquela mesma estrada. Era uma estrada única de acesso de Jerusalém para Jericó. Então diz aqui, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, à semelhança do sacerdote, vendo o homem caído, meio morto, vendo-o, passou de largo. Desviou do homem e foi embora. Não é comigo, não é com a minha família, não tenho com quem me preocupar. Vou-me embora. Seguiu seu caminho. O sacerdote, depois passou o levita, foram embora. O homem ficou ali. Mas
um samaritano que ia de viagem de Jerusalém, esse samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, observe, chegou ao pé dele e vendo, então, ele viu o homem caído, ele não desviou. Quando ele viu o homem caído, ele sentiu lá dentro do seu coração a compaixão por alguém que estava ali, ferido, machucado, solapado, não tinha mais nada, já levaram tudo que ele tinha, sofrendo ali, desprezado. Mas o samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão por aquele homem. O samaritano moveu-se de íntima compaixão. O sacerdote certamente estava indo para algum lugar, o levita também, mas o samaritano estava indo viajar. Então, certamente, ele estava com a sua mala, os seus pertences para a viagem. Mas quando chegou ali, ele não fez como os outros. Ele chegou ali e disse: puxa vida, eu queria até ajudar, mas como eu estou de viagem, eu não posso fazer isto agora. Que bom seria se aparecesse alguém aqui para ajudar esse moço. Mas o samaritano não fez isso. O que o samaritano fez? Ele parou e a viagem já não era mais a prioridade dele. Ele ia viajar, mas não era algo prioritário. Ele não estava amarrado com ela, que não podia fazer nada por um homem indefeso que estava caído ali. Então o que fez o samaritano? Vendo, moveu-se de íntima compaixão. Quando há compaixão no coração do homem ou da mulher, ele para tudo o que está fazendo para socorrer um necessitado ou uma necessitada. Não tem como a pessoa, quando se move da compaixão, ficar impassível. A pessoa toma atitudes e vai trabalhar em busca de socorro, de socorrer, de ajudar, de livrar, de minorar o sofrimento daquela pessoa. Então, este samaritano, aproximando-se, atou-lhe as feridas. O homem estava bem machucado. Atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Colocou azeite, colocou vinho naquelas feridas. Ele certamente sabia para que servia o azeite e o vinho, por isso, em viagem, estava com estes dois elementos na vida dele: azeite e vinho. Ele deitou nas feridas, pegou aquele homem, certamente estava impossibilitado, mas pegou, colocou o homem sobre a sua cavalgadura, o seu animal, sua cavalgadura, e levou para uma estalagem. Procurou um lugar próximo, uma estalagem, um lugar onde alguém pudesse cuidar deste homem. Ele dependia de cuidados. Ele estava muito ferido, muito machucado, sem recursos. Então, o samaritano levou para uma estalagem, cuidou dele por um tempo, ficou com ele ali um tempo, e no dia em que ele tinha que partir, no dia seguinte ele ia seguir a viagem, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, o lugar lá na estalagem que ele tinha encontrado. Tinha lá o hospedeiro, ele tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastar, quando eu voltar, eu te pagarei. Se você precisar mais do que 2 dinheiros, pode usar o que for necessário, contanto que este homem tenha recuperado a sua saúde. E quando voltar, eu passo por aqui e pago a diferença para você. Bem, aí então, Jesus
volta para o homem e faz a pergunta. E diz: qual, pois, desses três? O sacerdote, que viu, passou de largo. O levita, que viu, passou de largo. O samaritano, que viu, compadeceu-se, parou, atou as feridas, colocou na cavalgadura, levou para a hospedagem e deu tudo necessário para cuidar daquele homem. Então Jesus pergunta: qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual desse você acha que foi o próximo? Então Jesus contou uma história com 4 personagens. Um ferido e 3 que passaram por ali. 2 indiferentes e um que agiu com misericórdia. Qual dos 3? Parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. E ele diz: o que usou de misericórdia para com ele. Porque os outros 2 não usaram de misericórdia. Mas o que usou de misericórdia, sim, este foi próximo dele. Disse, pois, então Jesus: vai e faze da mesma maneira. Assim como fez o samaritano, vai você também e faz. Ou seja, à medida em que você for caminhando pela vida e encontrar alguém sofrido, necessitado, desamparado, machucado, segue o exemplo do samaritano. Mova-se de compaixão, de misericórdia por aquela pessoa, dê a ele a atenção necessária, socorre-lhe no momento do que ele tem necessidade e faça todo o possível que estiver ao seu alcance para que ele se recupere, para que ele se estabeleça. Esse é o caminho que se deve fazer. Então, respondendo à pergunta: quem é o meu próximo? Jesus contou esta parábola e perguntou ao homem: qual foi o próximo? Ele disse: o que usou de misericórdia. Então Jesus disse: vai e faze da mesma maneira. O nosso próximo é aquele que está junto a nós, ou quando passamos pelo caminho e vemos alguém em sofrimento, indefeso, com tristeza, com ferimento, com necessidade, precisando de uma mão amiga, de um coração disposto a mover-se por ele. Então, este é o nosso próximo. E nós precisamos ver aonde eles estão, estender a mão e abrir o coração para que eles sejam restaurados. Então foi isto que Jesus ensinou. O doutor da lei esperava outra coisa. Que farei para herdar a vida eterna? E aqui uma coisa tão simples que Jesus disse: vai e faz da mesma maneira, ou seja, usa de misericórdia para com as pessoas, para com o teu próximo. Mova o teu coração de compaixão para com eles. Abra-lhe a mão, socorre e ajuda-o. Esse, então, era o próximo, e que ele deveria estar ciente, porque a Deus ele não tinha dúvida. Mas e o próximo? Quem é o próximo? Ora, se a pessoa está envolvida de tantas pessoas em volta dele, como é que ele não vai saber quem é o próximo dele? Agora, nessa parábola que Jesus ensinou, nós encontramos coisas aqui muito importantes. Os religiosos que eram dados a oferecer sacrifícios no templo, tanto o sacerdote quanto o levita, eles limitavam a ação deles, o ministério deles, somente dentro do templo, de 4 paredes. E quando saíam para a rua, não tinham olhos para enxergar o necessitado. Vendo o necessitado no meio do caminho, na rua, desvalido, né, precisando de ajuda, não posso fazer nada, não tem como, não vou fazer, e não posso fazer, e meu trabalho é lá no templo, meu trabalho é lá dentro da igreja, aqui na rua não, aqui não posso fazer nada, mas lá dentro eu posso.
Assim foi o sacerdote e o levita. Parece um retrato dos nossos dias. Assim como o homem caiu nas mãos de salteadores, que as pessoas estão vulneráveis a estes salteadores 24 horas por dia, também os religiosos, naquela época que Jesus contou a história, os de hoje agem da mesma maneira. Para eles, o trabalho deles se limita dentro do templo. E quando sai fora do templo, eles não têm nenhuma identificação com a missão que eles receberam de Deus, que é usar de misericórdia. Por isso que é uma hipocrisia. Lá dentro é um engano, é uma mentira. Porque lá se mostram tão misericordiosos, tão compassivos, tão cheios de compaixão das pessoas, e estende a mão, e abraça, e tapinha nas costas, e uma boa conversa, mas saiu dali, esquece. É só aquilo ali, é só uma fachada e nada mais. Porque quando passa pelo caminho, passando pelos necessitados, pelos perdidos, pelos pecadores, pelos oprimidos, eles fazem que não estão enxergando e vão embora. Mas aprove a Deus que haja samaritanos. Samaritano era as pessoas de quem não esperava esta atitude. Esperava do sacerdote, esperava do levita, esperava do religioso dos nossos dias, dos ministros, dos líderes que estão por aí, mas eles não fazem isso. E alguém de quem não se espera nada é justamente quem vem para, socorre, dá o necessário, dá o dinheiro, interrompe a viagem por um dia, mas vai cuidar de uma vida. A vida é mais importante do que a viagem. A vida é mais importante do que o cargo, do que a função. É isso que as pessoas precisam entender. E aqui Jesus falou sobre isto. Mas o samaritano demonstrou isto. E sabe quem estão fazendo isso aqui? Encontrando o caído pela rua, o oprimido, o desvalido, o desamparado, são os anônimos de Deus. Os anônimos de Deus, eles estão por aí. E eles fazem isto, eles são movidos por compaixão. Eles trabalham em função do amor que tem a Deus e pelo ser humano. Eles é que estão fazendo este trabalho. E quando eles fazem esse trabalho, eles não ficam tirando selfie, não ficam colocando nas redes sociais. Eles fazem um trabalho para Deus. Só eles e Deus sabe o que foi feito. E depois tem a recompensa de Deus. Mas aqui, o homem queria saber o que fazer para herdar a vida eterna. Vida eterna não é fazer, é ser. Então ele precisava ser o quê? Misericordioso. E tem pessoas que querem fazer por merecer a vida eterna. Não vai conseguir nunca, porque a vida eterna não se conquista por merecimento. A vida eterna é oferecida gratuitamente por Deus através de Jesus a quem se arrepende, a quem se volta para Deus. Então este é o caminho. Aqui estava este homem. E quando ele diz quem é o meu próximo, Jesus contou isto e perguntou para ele quem é o próximo. Ele disse, é o que usou de misericórdia. Jesus disse, vai e faze da mesma maneira. Quem é o teu próximo hoje? Quem é o meu próximo hoje? Quem é o nosso próximo nos dias em que estamos vivendo? O próximo é aquele que usa de misericórdia. É aquele que não é hipócrita. É aquele que não é mascarado. Mas é aquele que é sincero, que é leal, que é honesto, que é amoroso, que é cheio de compaixão, que está pronto a ajudar, a socorrer, a levantar, a suprir a necessidade, a estender a mão, a dar o ombro amigo, a transmitir uma palavra de conforto, de conselho, de orientação. É alguém que está disposto a abraçar quem está desamparado.
Esse é o nosso próximo. O próximo é aquele que se move em função do outro que está em necessidade. Este é o próximo. E este doutor da lei sabia tanta coisa, mas não sabia quem era o próximo. Não é assim nos nossos dias? As pessoas sabem tantas coisas, mas não sabem o básico, que é quem é o meu próximo. Ora, é quem está ao meu lado, é quem está próximo a mim, é quem está em necessidade, é quem está sofrendo, é quem está com fome, é quem está com sede, é quem está perdido, é quem está oprimido. Esse é o meu próximo. E como é que nós podemos ser o próximo dele? Quando nosso coração se move de compaixão e nós vamos a estas pessoas e fazemos para ela como se estivéssemos fazendo para nós. Porque amar o teu próximo como a ti mesmo é isso. Se eu quero que as minhas feridas sejam curadas, eu preciso estar pronto para curar as feridas do outro. Se eu quero que as minhas necessidades de fome ou de roupa, seja do que for, eu preciso fazer isso ao outro também. Ele também precisa. Há necessitados por este mundo afora. E eu e você podemos ser este próximo de que Jesus falou aqui. Então vamos atentar para isto. Enveredar por este caminho. Deixar a fachada de lado. As aparências, porque elas enganam muito. E vamos com o rosto descoberto, com o coração aberto, mão aberta, para socorrer quem está em necessidade. Há muita gente pela estrada descendo de Jerusalém para Jericó. Eu e você precisamos palmilhar por essa estrada para ver alguém, parar e socorrê-lo, como fez o samaritano. Ele derramou azeite e vinho, alegria e presença. Foi o que o homem reviveu. Estava meio morto, mas reviveu, porque teve alguém que se colocou para cuidar dele. Cuidemos daqueles que estão à nossa volta, em necessidade, principalmente espiritual, para que eles sejam encaminhados à presença do Senhor nosso Deus. E fazendo assim, vamos cumprir o nosso papel aqui na face da terra. Deus há de ajudar-nos e abençoar o trabalho de cada um de nós, que ele redunde para a glória e louvor do nome do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.